Hello, second year! E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos embora para mais uma aula de inglês. Lembrando que amanhã é a nossa prova de reposição da prova de inglês, tá? Se você não fez, ela estará disponível amanhã para você fazê-la, ok? Então faz, né? Se não fez, faz. Na próxima semana eu vou corrigir a prova com vocês, tá certo? Eu não acredito que tenha sido tão difícil. Vocês acharam muito difícil? Achei que não. Semana que vem também estará as notas de tudo no portal para você acompanhar as suas. Então, teve só seus trabalhos, suas atividades, tudo se junta e lhe salva, tá bom? Então, se você não fez a prova, ou se você teve alguma dificuldade com a prova, ou sei lá, cara, minha internet caiu, professor, eu não mandei. Quando eu fui fazer a prova de novo, o senhor já tinha proibido o acesso, não sei o que. Enfim, você tem a chance de fazer a segunda chamada amanhã. Converse com o Jackson, né? Eu mandei uma mensagem para ele: Jackson, eu não fiz a prova de inglês, como é que é para eu fazer tal? E o link vai estar na sua plataforma, tá bom? Acredito que o link é aberto para todo mundo. Se você fez a prova de inglês, não faz de novo, hein? Pelo amor de Deus. É só para quem não fez. Tá bom? E outra, não é a mesma prova, tá? Aquela já morreu. Então é outra, perguntas diferentes e tal. Então se você já fez, fica na sua. Mexe na prova não. Ainda por cima eu tenho uma lista de quem já fez. Então, se eu ver seu nome de novo, ou seja, tá anulado, né? Só vale o primeiro nome da primeira vez que você fez a prova. Pronto. Vamos embora. What do you think when you see this picture? Qual é a palavra que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem, pessoal? E aí, Bom, você pode dizer exausto, cansado, estressado, irritado, preocupado, chateado, pé da vida, enfim, muito aí vai. Essa pesquisa foi feita em inglês com alunos, com estudantes da língua inglesa. E aqui, 40% disseram tired, 20% disseram exhausted, 40% disseram outras palavras, ok? Então, qual é a diferença de tired para exhausted? Tired after a physical or mental effort, ok? Você fica cansado depois de um esforço mental ou físico. Tá bom. E exhausted? Extremely tired, especially after a long period of hard work, exercise, walking or running, etc., has used up all the energy. Então, exausto é extremamente cansado, especialmente depois de um longo período de trabalho duro, exercício, trabalho, caminhada ou corrida. Enfim, você usou toda a sua energia, então você está exausto, exhausted. Olhando para essa imagem de novo, qual é a melhor palavra na sua opinião? Tired ou exhausted? Representa o que para você? Fizeram a pesquisa com professores e 70% deles disseram exhausted. Exhausted, que é a palavra mais apropriada para descrever a imagem. Por que a gente tem disso? Tanto em português quanto em inglês, né? Nós temos várias palavras para definir a mesma coisa. Cansado, exausto. É um grande exemplo disso. Como descobrir qual é a melhor palavra para se usar, quando e por quê? Esse é o tema dessa lição. Word choices, ok? Escolha as palavras. Estamos no módulo 3, tá, pessoal? Para quem está perdido ainda. Onde é que está, professor? Módulo 3, já nas primeiras páginas do caderno de inglês. Terceira unidade, pessoal. Módulo 3. Vamos embora. É o que, professor? Já estamos na terceira unidade? Isso. Já estamos na terceira unidade. Já chegou agosto. Agosto! Vamos lá, acompanhe esse texto comigo, porque essa unidade eu vou toda no passo a passo de tudo com vocês. Have you ever wondered about the suitable choice of a word when you're talking or writing your language or English? Você já parou para pensar sobre o uso aceitável, né, correto, de uma palavra quando você está falando ou escrevendo, seja em português ou em inglês?
Here's a conversation about the subject between Professor Joyce Thomas and a group of students at a language school. Bom, a gente vai ver aqui, gente, uma conversa entre a professora Joyce, né, e um grupo de alunos sobre o uso correto da linguagem, sobre a escolha das palavras corretas. Eu vou ler o texto com vocês, vou traduzir o texto para vocês e vou deixar o exercício para vocês fazerem, ok? Em cima desse texto. Então, presta atenção na leitura do texto, vai ficar tudo bem amarradinho. Vou aumentar mais aqui. Ok? Então temos aqui, ó, Professor Thomas and Stephen Joyce. Let's go. Professor Thomas, which word... essas palavras que eu vou sublinhar, elas são importantes para depois, tá? Então sublinha no seu livro também. Which word is more used in English? Enough or sufficient? Professora, qual palavra é mais usada em inglês? Enough or sufficient, tá? Enough e suficiente querem dizer a mesma coisa, tá, pessoal? Both words are equivalent. However, enough is much more used than sufficient, which is considered a formal word. Ambas palavras são iguais. Entretanto, enough é muito mais usada do que suficiente, o que é considerado uma palavra formal. Então, suficiente é formal e enough is informal. But will a native speaker understand me if I use sufficient instead of enough? Mas um falante nativo vai me entender se eu usar suficiente no lugar de suficiente? Well, yes, but we should look for the frequency of a word in spoken or written registers. That's it. It's regularity in the language. Bem, então. Bem, sim, né? Mas nós devemos olhar para a frequência de uma palavra, a frequência que uma palavra é falada ou escrita nos registros. Como é a sua regularidade na língua, ok? Which word should I use? Which word should I use to say advogado in English? Lawyer, attorney or barrister? Que palavra eu deveria usar para dizer advogado em inglês? Lawyer, attorney ou barrister? As três palavras significam advogado, tá, gente? Vamos lá. Nice question, Peter. In this case, what you're trying to find is the word choice, which means the difference between closely related terms. Bom, nesse caso, o que você está querendo encontrar é a palavra correta, né? A palavra escolhida, ou seja, aquela cuja a diferença de significado entre é próxima entre ela e o termo a que você se relaciona. Jesus, I didn't know there were so many words to define a professional. Eu não sabia que tinha tantas palavras para definir um profissional, né? Okay, please, let me explain, folks. Lawyer is the general word used to identify an expert in law. In American English, when we want to refer to a lawyer who represents people in a court, the word attorney is often used instead. Barrister is used in British English. On the other hand, the word counsel may be used both in the United States and in England, instead of attorney or barrister. Vamos dar uma olhada aqui, é? Bom, deixa-me explicar. Lawyer, né, é uma palavra usada geralmente para experts in the law, para peritos em lei, ok? In American English, when we want to refer to a lawyer, no inglês americano, quando queremos nos referenciar, né, a um advogado que representa pessoas numa corte, a palavra certa é attorney. Ela é geralmente usada, ok? Essa palavra aí. Barrister é usada no inglês britânico. Por outro lado, a palavra counsel,
né, pode ser usada em ambos os lugares, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, no lugar de attorney ou de barrister. A professora disse que ia ajudar e só botou mais palavras na situação. Nossa, pessoal, me perdi aqui. Só um segundo. Vamos lá. Aqui, isso. Pronto, aqui agora sim. So, we have attorney, barrister, consul and lawyer. Então a gente tem attorney, barrister, consul and lawyer. Essas 4 palavras para falar de advogado. Isso. How can you be sure about the current use of a word among so many others? Como a gente pode ter certeza da palavra certa diante de tantas outras opções, né? In the past, nobody could guarantee you about the most popular use of a certain word. Nowadays, there are linguistic corpus or corpora, which are large collections of written or spoken language used for study the language. Bom, no passado, ninguém podia garantir a você sobre o uso popular de certa palavra. Hoje em dia, há corpos linguísticos, né, ou corpora, que são grandes coleções de escritas e linguagem falada usadas para estudar uma língua. Millions of words are collected by newspapers, publishers, and universities to form a database. Some of these corpora are private properties. Others are available for public access. Yet, a good dictionary will surely satisfy all your needs. Milhões de palavras são colecionadas por jornais, publicações e universidades, né? E eles formam uma grande base de dados. Algumas desses corpora, ok? São propriedades privadas. Outras são disponíveis para acesso público. Ainda assim, um bom dicionário vai com certeza satisfazer todas as suas necessidades. Então, pessoal, entenda que as palavras, elas não... Uma língua, ela não se originou assim da noite pro dia, tá? Espero que você não acredite nisso ainda, ok? As línguas, elas foram evoluindo à medida que o ser humano foi evoluindo. À medida que o ser humano foi encontrando a necessidade de criar palavras para explicar seus pensamentos, para explicar o que eles viam, para tentar se expressar. Até hoje a gente inventa palavras, tá, pessoal? Vou dar um exemplo de palavra recente. Selfie é uma palavra recente, por exemplo. Selfie é uma palavra criada, se não me engano, nos anos 2000, 2006, 2005, por aí. Selfie. E hoje é uma palavra, né, parece antiga, mas é uma palavra recente para expressar que é você tirar seu próprio retrato. Então, retrato é uma palavra recente, foi de quando inventou-se a fotografia. Não, tinha as pinturas e tal, não, retrato é antigo. Retrato é antigo, mas o Wi-Fi não é. Internet não é antigo. A internet é de 1989. Então, as palavras, a gente vai criando palavras o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai inventando palavras. Então, isso é o que faz uma língua evoluir. Então, imagina 6 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, quando os povos eram espalhados pela terra, né, e cada tribo tinha que criar a sua forma de linguagem, sua forma de comunicação. E aí as línguas ficaram diferentes por causa disso. Professor, mas tem influência de uma língua com a outra? Claro que tem, porque as pessoas, elas migravam de grupos para grupos, faziam visitas, faziam viagens, tinha povos nômades, e aí a gente foi se misturando, e hoje todo mundo na terra inteira é misturado. Diga o que quiser dizer, ok? Então, é normal, por causa de todo esse processo de evolução da língua, a gente tem várias palavras para a mesma coisa. Porque foram grupos diferentes de pessoas que criaram aquela palavra.
Foram grupos de pessoas, grupos de tribos, enfim, línguas diferentes, povos diferentes, que desenvolveram a mesma palavra para a mesma coisa. Desenvolveram uma palavra para a mesma coisa. E aí acabou que a gente fica com várias palavras assim. Sem contar que existem níveis de intensidade e por aí vai. Escolher a palavra correta, pessoal, é algo que parece fácil, mas não é. Ok? Bom, então o que é que vocês vão fazer? Eu li todo o texto para vocês, tá bom? E agora tem esse exercício para eles fazerem. Ó. Alguns exercícios você pode responder em português, não tem problema, tá bom? Olha aqui, com base na foto e nas informações do texto da palavra da página 3 da afinidade, responda, né? Quais as duas principais palavras escolhidas para descrever a foto? Pelos estudantes, pelos pesquisados, eu expliquei isso no começo da aula, né? Além das duas palavras escolhidas para descrever a foto, a pesquisa mostrou outras palavras. Cite duas delas. Sim, a pesquisa mostrou essas outras palavras aqui, ó. Todas essas aqui e todas essas. Você vai pesquisar o significado delas em inglês, ok? O que essas palavras querem dizer? São todas relativas a cansaço. Ao expressar uma interjeição, né? Clara usa uma marca de oralidade. Transcreva do texto um outro exemplo. Um outro exemplo de interjeição. Tivemos esse well, né? Tivemos bem facinho achar isso aqui. Considere a seguinte pergunta. When should we use the word high and tall? Quando deveremos usar a palavra high, que é alto, e tall, que também é alto? Essa pergunta é análoga a outra feita por um dos alunos. Quem é esse aluno? Que aluno fez uma pergunta parecida com essa pergunta aqui, desse exemplo? Considere a seguinte explicação. The words freedom and liberty are alike. Liberdade e liberdade são diferentes. The letter is of Latin origin. Essa explicação, the latter, né, is of Latin origin. Essa explicação se assemelha ao mesmo tipo de resposta que a professora Joyce dá a qual dos alunos? As palavras, né, liberdade e liberdade são diferentes e elas têm origem latina. Essa explicação que eu acabei de dar aqui parece que explicação retirada do texto. A palavra férias em inglês pode ser tanto holiday como vacation. Porém, há preferência por uma dessas palavras nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. O gráfico a seguir esclarece a dúvida. Eu tenho aqui holiday e vacation. British English prefer holiday. American English prefer vacation. O dispositivo foi criado... o dispositivo foi usado para investigar o resultado... Que dispositivo foi usado para investigar o resultado acima, né? Como é que eles descobriram isso? No texto diz o nome do dispositivo que faz isso. O que Clara quis dizer com a palavra native? O que ela quis dizer com a palavra native? Escreva o significado das palavras sublinhadas nas frases abaixo, extraídas do texto. Então, você vai escrever o significado das palavras sublinhadas. Look for, that's this. E aqui não teve nenhuma frase sublinhada, mas sem a frase inteira. Traduzir essa frase toda, tá, pessoal? E a palavra language traduz tanto por idioma quanto por linguagem. Na frase abaixo, sublinha a palavra linguagem, que significa a palavra language, né? Que significa linguagem. Olha assim, which are the large collections of written or spoken language used for studying the language? Qual das duas palavras quer dizer idioma e qual das duas palavras quer dizer linguagem? E o texto apresenta a palavra however, but e yet. O que essas palavras querem dizer? Esse exercício aqui você pode fazer em português, né? Ele é todo feito para você responder em português. E eu trago a resposta deles na próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Goodbye.